de obras, mas uma pessoa muito reta, gostava de ajudar os outros. Só que ele não entendia como é que ele, uma pessoa que tentava ser reta, ia para o inferno e um bandido que aceitava Jesus ia para o céu, né? Tipo, ele não entendia a sua condição também de pecador. E depois de 25 anos, a minha avó, ela não falava em público, ela não tinha muita vontade de falar, mas ela tinha uma coisa, ela orava. Ela orava muito. Eu lembro-me de ver a minha avó no seu quarto de oração, com o seu Cânticos de Alegria, a sua Bíblia, o seu caderno de oração, e ela orava depois de se reformar horas. E é interessante que até tinha calos, ela tinha mesmo calos nos joelhos, porque ela gostava de orar de joelhos, e sempre foi uma grande referência para a minha vida. Eu lembro-me, domingo, dia 25, ainda havia aquele hábito de haver o culto, não é? O culto de Natal de manhã. Então eu e os meus primos, a minha irmã, nós deitávamos muito tarde, depois de abrir os presentes, aquilo tudo, mas a minha avó, pela manhã, bem cedo, ia-me acordar, pelo menos nós dois íamos ao culto, amém? Eu, ela e o meu avô, na altura, íamos até ao culto e estávamos lá. E tenho realmente um carinho muito grande, amém? Pelo Alentejo, pela simplicidade, pelas calçadas todas lavadinhas, à frente das casas, pelo povo de trabalho e por essas lembranças que eu tenho também dos meus avós. Depois, como o pastor Josué disse, já nasci num lar cristão, graças a Deus. Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade, numa campanha do pastor Luís Reis, onde eu vi ainda muito criança o poder de Deus. Pressentia a presença de Deus, ainda era muito novo, e eu lembro-me na altura, naquelas campanhas, das pessoas serem curadas. Havia alguém com um maço de tabacos que pisava, né, os cigarros e declarava que estava livre. E eu disse à minha mãe: olha, eu também vou à frente, eu vou aceitar Jesus. E ela disse: ainda era muito novo, havia muita confusão, era num salão de bombeiros. Ela disse: mas tu podes aceitar Jesus mesmo aqui no teu lugar. Então ela orou comigo, mas depois eu quis ir lá para a frente também, não é? Eu lá fui para a frente também. E daí fui crescendo. Eu costumo dizer que eu sirvo a Deus a full time, ou a tempo inteiro, há 39 anos, né? Agora tenho 44, na altura tinha 5, porque desde sempre, tal como o meu amigo Josué, né? Nós de alguma forma, onde íamos, nós tínhamos que tocar órgão, tocar piano, depois professor da escola dominical, cantar no louvor. Eu, a minha irmã e o meu pai éramos a banda de serviço. O meu pai tocava bateria, eu tocava mais teclas e a minha irmã foi para a guitarra. Então, por onde a gente ia, a gente fazia a festa, né? E a minha mãe era mais escola dominical e evangelismo de rua. Então, sempre me habituei a servir a Deus. Nós estivemos no Norte, Bragança, Chaves, também durante 5 anos. Depois fomos para a zona ali de Lisboa, Algés, ali casei. Hoje tenho o privilégio de ter 3 filhos, uma com 17, já vai para a universidade. E depois há ali um intervalo de 10 anos. A Mariana tem 7 e o Pedro, o último, à terceira de vez, veio o rapazinho, com 5 anos, é o Little Boss. É o pequeno chefe lá de casa, ele pensa que é chefe, não é? Mas pronto, temos que o pôr no lugar. E estamos há 12 anos a servir a Deus ali na cidade de Londres, onde tem sido um privilégio muito grande. A comunidade de língua portuguesa, claro que temos outras nacionalidades lá também. E estamos felizes, amém? Estar a servir a Deus. Eu gostava de falar um bocadinho com vocês sobre 4 âncoras. Acho que todos sabem que nós vivemos, não só lá, mas aqui, um tempo atípico, um tempo onde a nossa fé é provada, onde nós precisamos de alimentar a nossa fé, alimentar a nossa confiança. E é interessante que eu estava ali, envolvido no louvor, e estava assim a ser tão gostoso estarmos aqui na presença de Deus. E eu estava a pensar que privilégio nós temos de estarmos na casa de Deus. Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todos os lugares da mesma forma. E há alguma coisa de especial quando nós nos dispomos a vir à presença de Deus. A minha mãe, a semana passada, ela contava-me: filho, Deus curou-me de ansiedade no culto. Nós falamos regularmente, ela estava muito ansiosa, irritava-se facilmente, a paciência estava muito curta, e ela não deu conta, mas de repente ela estava diferente.
Ele, mas porquê é que eu estou? O meu pai teve um AVC há cerca de 18 anos atrás, muitas limitações, e ela é enfermeira, esposa, né? E às vezes vai-se desgastando um pouco, e ela estava um bocadinho desgastada, mais nervosa, e ela de repente diz, pá, já tenho mais paciência, estou diferente, estou melhor, o que é que se passou? E ela foi recuando até que percebeu que foi num culto de semana, alguém leu um versículo sobre a paciência de Deus, e Deus usou aquela palavra para a curar. Um versículo bíblico, onde ela apenas pensou, realmente, se Deus é paciente e eu sou filha dele, eu posso receber esta paciência. E Deus curou as emoções dela, e Deus é um Deus lindo, amém? Deus é um Deus tremendo. Então nós estamos no sítio certo. Eu lembro de ter recebido a chamada de Deus num retiro de pastores, porque estava na casa de Deus. Há alguma coisa de especial quando nós decidirmos vir à casa de Deus, e parabéns por isso, amém? Porque vocês podiam estar noutro lugar e havia desculpas para ficar em casa e havia tantas opções, certamente cansaço, a vida, e esta pandemia tornou as pessoas um bocadinho mais reservadas, e é normal, mas nós viemos à casa de Deus. Deus está em todo lugar, mas como eu digo, Ele habita no meio do louvor, e onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio deles. Então, acredito que Deus tem alguma coisa para si e para mim também, amém? Então, eu gostava de falar rapidamente, porque eu não quero ser muito demorado, sobre 4 âncoras que nós vemos na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e que eu creio que nós, se tivermos estas 4 âncoras, nós vamos resistir a qualquer tempestade. Nós vamos resistir a qualquer. Nós vamos vencer. E eu convidava os irmãos a abrir no livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27 e verso 29. E muito obrigado, pastor Josué e Isabel, também pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer estar com a amada igreja. Então, Atos 27, 29, já quase no final do livro de Atos, nós encontramos que Paulo, ele estava numa viagem até Roma, onde ele ia ser julgado. Ele era cidadão romano e ele tem o direito de ser julgado mesmo por César. Então, há uma grande viagem que ele tem que fazer. E aquela viagem foi feita na altura pior, que era o inverno. Então havia muitas ondas, os navios apanhavam por vezes tempestades enormes, horríveis. Acho que a maior tempestade que eu apanhei foi uma vez, e foi só a passar o canal, ali o canal de França para a Inglaterra, não é? Normalmente a coisa estava sempre pacífica, mas houve uma das vezes que não estava nada pacífica. E eu não quero imaginar o que é que seria, nestes tempos, quase há 2000 anos atrás, apanharem uma tempestade. O que eu sei é que 270 ou 260 pessoas que estavam lá, pessoas experientes, eles pensavam todos, acabou, nós vamos morrer, isto acabou. Tal era aquela tempestade. Mas há um versículo que me chama muita atenção e que nós vamos ler, e diz que temiam que continuássemos assim. Seríamos atirados contra as rochas da praia. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. E eu achei muito interessante a questão daquele navio não ter apenas uma âncora, mas eles tiveram que lançar 4 âncoras. E aquilo que Deus chamou a atenção ao meu coração e à minha mente foi: há alturas em que a tempestade é tão forte que nós precisamos de várias âncoras. Há alturas que a tempestade é média, uma âncora estabiliza a nossa vida. 2 âncoras estabilizam a nossa vida e nós continuamos à frente. Mas há alturas em que há um filho que nos vira as costas, um amigo que nos trai, e acontece mais um problema financeiro, e mais um desemprego, e mais uma catástrofe, e mais uma dor aqui e uma notícia do médico mau. E ao longo da nossa vida nós vamos colecionando percas e coisas que acontecem, algumas que nós não estamos minimamente preparados, e se nós não tivermos âncoras ou raízes profundas em Cristo, na palavra, a nossa vida é como este barco.
Parece que vai contra as rochas e vai ao fundo. Mas quando nós temos estas âncoras que nós vamos falar hoje, eu penso que a nossa vida, ela consegue firmar-se, aguentar a tempestade e o novo dia chegará. Amém? Porque as tempestades, elas podem ser intensas, mas elas não duram para sempre. O deserto pode ser uma altura difícil e nós vemos também que encontramos, não é? O povo de Deus passou pelo deserto antes de ir para a Terra Prometida. Então, o deserto, a tempestades, são lugares de passagem. Mas a questão é, tenho eu estrutura para passar as tempestades da vida? A fé. Onde é que está este Deus no meio de uma pandemia? Onde é que dá Deus no meio de um divórcio? Onde é que está? E às vezes não é o nosso divórcio, é o divórcio de quem amamos, de um filho, uma traição, um amigo que nos levou, a sociedade nos levou o dinheiro, nos enganou, alguém que nos assaltou. A vida é feita destes ingredientes porque nós ainda não chegamos ao céu. Nós ainda vivemos num mundo imperfeito, no mundo caído, onde nós experimentamos estas tempestades. E é interessante que, apesar de Paulo ser realmente um personagem único, escreve 2/3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele é um missionário tremendo que Deus utiliza. Lá em Londres, há a Catedral de São Paulo, que é uma das maiores. Quer dizer, muitas igrejas honram este missionário, o apóstolo Paulo, por ele realmente ter sido grande, mas a sua vida, mesmo depois dele aceitar Jesus, teve tempestades. Deixa-me dizer algumas das tempestades que Paulo teve que passar. Ele teve que descer pelo um cesto para fugir dos seus opositores, logo no início do seu ministério. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Ele foi apedrejado e teve quase à morte em Listra. Na Macedónia foi açoitado, preso e amarrado com os pés num tronco, porque expulsou o demónio de uma jovem, os irmãos lembram-se? Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ele ficou no meio de uma grande confusão. Teve que se separar de amigos queridos por causa do ministério, não é fácil. Preso, enviado a Roma, sofre um grande naufrágio em Mileto. Ele fala acerca de suportar o espinho da carne. Então, às vezes, nós olhamos para a Bíblia, e não sei se vocês concordam comigo, mas eu também sou um pregador que gosta de encorajar as pessoas. Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, amém? Deus é um Pai amoroso. Mas a Bíblia nunca esconde que nós vamos passar algumas tempestades. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Então, a questão, como é que eu alimento ou cresço na minha estrutura para aguentar firme? E eu penso que estes 2 últimos anos, ou este último ano e meio, tem testado as nossas raízes. Será que nós ainda confiamos? Será que ainda vale a pena? Será que tem testado as nossas raízes? E quando a raiz é superficial ou está no lugar, na terra errada, com o propósito errado, mas quando vem a tempestade e a raiz é profunda, muitas das palmeiras que nós vemos, algumas quase que tocam o chão e elas voltam outra vez ao mesmo lugar, porque as suas raízes às vezes têm 10 vezes mais a altura que nós vemos, eles têm profundidade. E eu penso que nós vivemos numa altura em que Deus pede de nós profundidade espiritual, maturidade espiritual. Então, uma das âncoras, e a âncora é aquele instrumento de ferro, não é? que quando os navios eles param, os barcos eles param, ou no meio de uma tempestade o barco, para não andar à deriva, tem que estabilizar, então eles enviam a âncora e ele estabiliza, firma o barco. E a primeira âncora que nós encontramos aqui na vida de Paulo, e penso que foi uma grande âncora, é um encontro real com Cristo. Um encontro verdadeiro, uma conversão verdadeira. Amém? Porque assim, não é por eu ser pastor ou neto de crente que eu me firmo no meio de uma tempestade. Não é por eu ser pastor, não é por eu ler a Bíblia, não é por eu fazer um curso teológico. Não é nada disso que me firma. Aquilo que me firma é porque eu experimentei pessoalmente este Deus. E eu continuo a experimentar este Deus diariamente na minha vida.
Eu sofro as mesmas aflições que os irmãos sofrem, eu passo pelas mesmas dificuldades que os irmãos passam. Mas eu pensei que fosse crente, era tipo Deus nos livrar de tudo. Deus nos livra de algumas coisas, é verdade, mas há coisas que Deus permite e que trabalham coisas que são mais difíceis, que é o nosso caráter, a nossa humildade, a nossa dependência. Às vezes Deus permite, Ele é o Deus das coisas boas, é verdade, mas Ele permite determinadas coisas porque às vezes essas tempestades também nos transformam. E às vezes nós experimentamos uma profundidade de Deus diferente. Nós entendemos a dor dos outros, nós atravessamos. Quantas vezes nós encontramos pessoas que são hoje psicólogos e que tiveram burnout, que tiveram depressão? Nós encontramos pessoas que fundaram instituições porque o próprio filho ou filha tinha dificuldades, ou motoras, ou emocionais. Então, às vezes, Deus transforma o nosso problema num ministério para ajudar a outros. Mas como é que eu vou ajudar a outros se eu nunca passei, se eu não conheço e se Deus, um pai não pode livrar o filho de todos os problemazinhos, não é? Um bom pai não pode fazer com que o menino não faça, não é? Se eu fizesse a vontade, toda a vontade, passa para um bocadinho mais baixo, está um bocadinho alto, desculpa. Se eu fizesse a minha vontade, obrigado. Se eu fizesse a minha vontade aos meus filhos, eles iam fazer o quê? Comer bolachas todas as refeições e ficar a jogar no tablet o dia todo. Eles não iam às escolas, não comiam verduras, não comiam sopa, nem carne. Então, às vezes nós precisamos de perceber que Deus, Ele não está interessado apenas no nosso conforto. Ele está interessado em nos transformar e nos moldar à imagem de Cristo. Amém? O grande objetivo de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. Ele quer o nosso melhor. Sim, mas às vezes o nosso melhor não é compatível com aquilo que nós achamos que é o nosso melhor. Então, o encontro real com Cristo, eu penso que é uma âncora tremenda e nós continuamos a ter intimidade com Deus. Paulo estava no meio da tempestade, o que é que ele fez? Ele foi orar a Deus. Ele não desesperou, ele foi orar. E o que é que Deus fez? Deus falou com ele a dizer: tu vais chegar a Roma e eu vou poupar todas estas pessoas e o barco vai ao fundo. Acham que Paulo queria que o barco fosse ao fundo? Tinha que nadar até à margem. Não. Mas Deus foi claro com ele. Mas eu vou poupar todas as pessoas. Deixa-me dizer uma coisa. Às vezes os nossos barcos vão ao fundo. As nossas profissões vão ao fundo. A nossa confiança vai ao fundo. A nossa segurança económica vai ao fundo. A nossa saúde vai ao fundo. Mas eu quero dizer, Deus preserva a nossa vida. Deus preserva a nossa fé. Deus nos dá força para nadar até à praia. Deus preserva a nossa vida até que venha um novo amanhecer. Aleluia. E esta esperança que nós temos em Deus, que Ele não permitirá nenhuma tempestade acima das nossas forças e que Ele é um bom Deus, tem que nos levar a continuar a confiar e a estar perto dEle. Amém? Então eu creio que aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Paulo fala, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês por oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Então, será que nós já tivemos um encontro com Deus? Hebreus 6:19 diz: essa esperança é uma âncora firme. A nossa esperança em Deus, a nossa esperança que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa esperança que Deus está connosco sempre. Eu estava a partilhar com a Isabel e com o pastor Josué que quando a minha avó se converteu, o meu avô obviamente não era salvo ainda, e ela converte-se em Évora e depois vai para o Algarve, para a Albufeira. O meu avô era construtor, então ele foi para lá construir, na altura que estava a desenvolver muito, e depois volta para Estremoz. Quando vai para Estremoz, a casa deles era assim no monte, agora aquilo já é tudo cidade, mas na altura era distante da cidade e distante da igreja. E eu sei que a minha avó, todos os cultos ela ia à igreja, mas às vezes era noite cerrada, no meio do campo, no meio do nada. Mas ela não faltava a um culto.
Até que o meu avô começou a olhar para a minha avó e dizer: qualquer dia perca a mulher aí no meio do monte. Aí um lobo e qualquer coisa. Então ele agarrava no seu carrinho e ia sempre levar a minha avó ao culto, ou ia ao cinema, ou ia ao café e depois trazia de volta. Durante todo este tempo. Mas ele gostava muito de música. E às vezes Deus dá-nos estas rasteiras, não é? E havia um irmão que tocava muito bem o órgão e foi precisamente numa festa de Natal, onde estavam a cantar, a tocar as crianças, que ele disse: hoje vou entrar. Hoje vou entrar. Entrou, aceitou Jesus, amém? E até ao final dos seus dias, ele já está com Jesus também, ele teve um encontro real com Deus. Ele fumava, deixou de fumar, ele tornou-se o zelador da igreja. Ele também não tinha muito jeito para falar, mas ele escrevia os seus testemunhos, a sua oração. Na altura ainda não havia aquelas bíblias que dizem onde é que é Mateus. Ele escreveu com papelinhos onde é que era Gênesis e tal. E ele lia a Bíblia com uma lupa, né? Porque a vista já não via aquelas bíblias de letra gigante, então era com uma lupa que ele lia, mas todos os dias o meu avô estava na palavra de Deus, teve uma conversão. Eu lembro, nós estávamos em Bragança, nós recebemos uma carta, ainda não havia muito hábito dos e-mails e destas coisas, ainda estávamos numa outra geração, então nós recebemos uma carta do meu avô e nós chorámos de alegria e nós nos alegramos, porque durante 25 anos nós orámos pela conversão do meu avô e chegou o dia em que Deus transformou o coração dele de uma forma radical. Ele teve um encontro com Deus real e ele já era um homem bom de uma forma geral, mas ele entendeu. E é interessante que uma das coisas que Deus usou, eu sei que isto é um bocado estranho e bizarro, mas é verdade, juntamente com aquela festa de Natal, foi um sonho. Um sonho do inferno, não foi do céu, porque ele tinha a mania que era bom e realmente era uma pessoa boa, mas ninguém merece o céu. E ele tem uma visão do inferno e Deus disse-lhe: é para aí que tu vens se não aceitares o Deus da tua esposa, o Jesus da tua esposa. Ele tinha uma certa fé em Deus, mas nunca tinha realmente entregue a vida a Jesus. E Deus tem que lhe mostrar quase para onde é que ele ia. E depois naquele dia ele aceita Jesus. A minha tia também foi muito resistente ao Evangelho. A minha mãe converteu-se primeiro. Eu lembro-me dos testemunhos que a minha mãe conta, que a minha avó, quando estava em Albufeira, não havia igreja evangélica, então o que é que ela tentava fazer? Evangelizar como ela sabia. E esta é a segunda âncora que eu gostava de falar, que tem a ver com o serviço e amar o próximo. Paulo sempre servia e amava o próximo. Então a minha avó, ela fazia sopas. Uma sopa da minha avó mantinha qualquer pessoa para o dia inteiro, né? Uma sopa daquelas, com grão, com não sei o quê. E na altura o Algarve não é como hoje, era zona pescatória, as pessoas mais velhas realmente tinham muitas necessidades. E ela começou a evangelizar com uma sopa. A minha mãe começou a fazer aqueles cursos por correspondência, muito simples que haviam, e começou a evangelizar e a ganhar pessoas. Ainda hoje, amém, a obra de Deus continua naquele lugar. Então, o que eu quero dizer é quando nós servimos o próximo com o que temos. Ela orava horas e horas e horas, mas ela nunca ouvia a minha avó, por exemplo, dar um testemunho no púlpito. Mas eram horas onde ela intercedia, onde ela orava, onde ela clamava, onde ela nos sustentava em oração de uma forma tremenda. Era alguém que servia, era alguém que plantava rosas e plantava flores no seu jardim para levar para a igreja. Ela tinha esse prazer de cuidar do jardim, porque aquilo era para o Senhor, era com a sopa, era com as flores, era com aquilo que ela tinha, ela servia a Deus. E sabem, para mim sempre foi um testemunho tremendo perceber o zelo da minha mãe, o zelo que eu via ainda hoje. Não é? A minha mãe, se calhar, depois daquilo que aconteceu ao meu pai, não é? Servir a Deus há tanto tempo e de repente tem um AVC. Na altura, quando isso aconteceu, também foi um choque para nós. Ele estava a servir a Deus. Porque é que Deus permitiu um AVC? Um homem tão dinâmico, tão ativo, de repente não consegue nem abotoar o sapato, nem estar de pé, nem caminhar. Mas nós sempre confiamos em Deus. Porque às vezes nós temos enfermidades que nós não entendemos, passamos por coisas que nós não entendemos. Mas uma coisa é certa, Deus prometeu estar connosco. E se nós lemos a Bíblia de capa a capa, nós nunca encontramos um Deus que nos livra
ou que evita que nós passemos tempestades, mas um Deus que está sempre connosco no meio da tempestade e que nos dá força dia a dia. E esta é uma âncora, irmãos, que eu sempre coloquei, que é servir e seguir o meu chamado. Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós temos sempre alguma coisa que nós podemos servir, nós podemos dar, não é? Então eu acho que se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor, Salvador, se Ele é o nosso Rei, nós queremos servir o nosso Rei, nós queremos amar o próximo, nós queremos fazer alguma coisa. Lá em Londres nós começámos uma iniciativa com várias igrejas, desde a Igreja Batista, Anglicana, Evangélicas, que foi servir a nossa comunidade, até foi com as 5 linguagens do amor, que era o abraço. Agora os abraços já são raros, já não se pode ser de qualquer maneira, agora é só assim, né, com a mão e tal. Mas era com a música, era por enfermagem, era com coisas para os miúdos, oferecemos comida para a comunidade e todas as igrejas estavam em conjunto. Não havia concorrência, não havia quem é que enche a minha igreja, haviam todas as igrejas a servir a comunidade. E fizemos um folheto comum com todas as igrejas e todos os pastores. E a pessoa que queria, ela própria iria à igreja onde ela se identificasse. Mas a mensagem que passou, nós queremos amar a comunidade, nós queremos servir a comunidade. E realmente foi alguma coisa que impactou bastante a comunidade. Nós podemos fazer alguma coisa, irmãos. Nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer alguma coisa. Amém? E às vezes quando nós servimos, às vezes pagar um café a alguém. E sabe uma coisa, mesmo a nível científico, está provado, não é? Que há o químico da alegria que nós temos aqui no cérebro, que se chama dopamina, e temos lá uns nomes engraçados, mas é o químico que é libertado para nós usufruirmos do fruto do Espírito, que é amor, paz e alegria, quando nós damos alguma coisa, sem esperar nada em troca. Esse líquido da alegria é liberado aqui nesta caixinha. E às vezes nós vivemos tão para nós. Quando nós estamos mais deprimidos, nós estamos muito... E hoje também já estive lá, assim, num período bem difícil, mas graças a Deus que o Senhor teve graça e misericórdia. Mas quando nós estamos a passar uma altura mais difícil, quando nós falamos com alguém, nós vamos falar sempre o nosso... O que é que nós estamos a passar, e nisto, e aquilo, e coisa, dá-me aqui, dá-me ali. E só de falar alivia. Não é? O problema é que nós ficamos muito centrados em nós. Uma das coisas que nós podemos fazer mais lindas pelo próximo é ouvi-los. Posso dizer uma coisa que às vezes pode parecer estranho, não é? Mas os gatos não tanto, mas os cães, têm um ministério que é o Ministério da Presença. Sabe o que é o Ministério da Presença? Eles estão lá. Eu já tive uma cadela durante 14 anos, que é Blackie, um labrador. Na verdade, pronto, tive 7 anos, depois ficou com os meus sogros, porque eu fui para Londres. Mas o animal, não sei se alguns de vocês têm aqui algum animal, mas ele tem o Ministério da Presença, que é o quê? Ele está ali ao pé de si. E ele só falta falar, não é? Foi o Deus que criou, não é? Só falta falar. Mas eles estão presentes. E sabe uma coisa, nós às vezes não estamos presentes. A nossa mente está nas notícias, a nossa mente está no problema, a nossa mente está aqui. E às vezes se nós olharmos só olhos nos olhos e perguntar, como é que tu estás? E depois sair aquela, está tudo bem. Não, como é que tu estás mesmo? Tipo, ouvirmos a pessoa. Ouvirmos com um O maiúsculo. Passarmos ali aqueles 10 minutos com uma escuta ativa e a pessoa perceber que nós empatizamos com aquilo que a pessoa está a passar. Isso é tão importante. Tão importante. Será que alguém se importa com a minha dor? Porque se alguém se importar um bocadinho com a minha dor e perceber as minhas dúvidas e perceber aquilo que eu estou a passar e não achar que eu sou um fardo, isso é amor também. E nos ajuda a ultrapassar. E nos ajuda a vencer a adversidade e a chegar à outra margem. Então, esta âncora tão importante que é servir o próximo, amar o próximo, seguir a nossa vocação. Eu dizia à minha mãe, tu estás reformada agora, meu pai está reformado agora, mas o teu ministério não terminou. Deus tem um chamado para ti. Se calhar podes não fazer a mesma coisa, podes não fazer com a mesma intensidade, mas tu continuas a ter um chamado. Tu podes amar pessoas, tu podes servir. E a minha mãe continuou a servir e ela ainda serve na escola de Nical, que é a paixão dela. O meu pai ainda vai pregando em alguns cultos. Já não tem
a mesma força, mas elas têm muita sabedoria, muita experiência, muito amor e algo para dar. Há algo que acontece quando nós damos. Quando nós damos. E estava a falar do químico da alegria, uma coisa engraçada é que nós, quando damos alguma coisa, imagine, eu pago uma água a alguém. Essa pessoa até tinha dinheiro, mas eu quis pagar a minha e a do outro. Ficou pago. Eu fiquei mais contente porque fiz uma boa ação a alguém. A pessoa que recebeu ficou contente porque disse, bem, alguém se lembrou de mim, teve um gesto bonito. E quem presenciou também fica alegre. Porque diz, ainda há bondade no mundo. Então, 3 pessoas logo ali ou mais, a que deu fica mais alegre, a que recebeu fica mais alegre e a que presenciou ficou mais alegre porque disse, uau, o mundo ainda tem alguma coisa para dar. Então, vamos ser cristãos neste sentido de dar, amém? Coisas simples, às vezes não precisa a nossa atenção, como eu falei, ou alguma coisa. E eu falava na terceira âncora, rapidamente, para não amassar os irmãos, que é entendermos que nós somos o templo do Espírito Santo. Esta é uma âncora que às vezes nós não entendemos na totalidade. A Bíblia fala uma coisa interessante no meio deste contexto, lá no capítulo 27, verso 33 a 36. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para que o seu corpo, para o seu próprio bem. Pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu, e todos se animaram e começaram a comer. Não parece muito espiritual, mas Paulo incentivou todas aquelas pessoas a comerem alguma coisa. E eu penso que nós, às vezes dentro da igreja, nós valorizamos a parte espiritual. Hoje já li a Bíblia. E é importantíssimo. Hoje já orei. Importantíssimo. Hoje fui ao culto. Saí de lá mais leve. Deus falou comigo. Foi tão bom. Mas a Bíblia fala que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Há pessoas que cuidam do corpo. Estão ali, tonificados, fazem abdominais com uma mão, vão ao ginásio, só comem verduras e galinha e não sei quantos e tal, contam as calorias, mas espiritualmente, zero. Pessoas que vivem amarguradas, sem uma experiência com Deus, sem esperança, sem um amanhã. Tu estás tão bem com tanta força para quê? Não sabem. Para ganhar muito, para ser isto, para ser aquilo, etc. Há pessoas que podem ter uma espiritualidade, graças a Deus por a espiritualidade que têm, a comunhão com Deus, mas negligenciam, por exemplo, a alma. Não perdoam. Aquela pessoa magoou-me tanto que eu não consigo perdoar. Mas perdoar não é o conseguir, perdoar é uma decisão. Perdoar não é amnésia, perdoar é uma decisão que muitas vezes vai doer até Deus sarar e mesmo assim fica sempre a cicatriz. Às vezes Deus permite que a gente se esqueça, outras vezes não. Perdoar também não é voltar a relação àquilo que era antes. Vocês entendem? Alguém me magoou, traiu, era o meu melhor amigo. Perdoar não é ele voltar a ser o teu melhor amigo. Perdoar é dizer, Deus, tu me perdoaste na cruz do Calvário e eu libero perdão para essa pessoa, mas a confiança e a amizade têm que ser conquistada. Claro. Porque às vezes, não vou perdoar, como se o não perdão fosse o último castigo para aquela pessoa realmente aprender. Só que o não perdoar, além de não corrigir a pessoa, cria em mim amargura. E eu é que fico mal. Os irmãos já ouviram, não é? Que a falta de perdão é como eu beber o veneno e pensar que o outro vai morrer. Eu é que bebo, eu não perdoo, mas aquela pessoa não merece. E há pessoas que não merecem, claro. Não merecem mesmo. Mas o perdão não é por o outro merecer. O perdão é alguma coisa realmente sublime que nos liberta a nós. Eu sei que esta questão do perdão é muito mais fácil de falar do que viver, porque quando nós vivemos,
Não, a última coisa que apetece é mesmo perdoar, é mais esganar a outra pessoa do que propriamente, ou se a gente conseguisse arranjar uma forma da pessoa aprender a sério. Mas perdoar é dizer, Deus, Tu és o justo juiz e Tu farás justiça como só Tu sabes fazer. E eu acho que até a maior vingança é Deus transformar aquela pessoa de dentro para fora e ela nunca mais ser a mesma. Mas às vezes não vai acontecer. Só que eu perdoo. Amém? Perdoar liberta a alma, liberta o nosso coração, liberta-nos a nós. Então, temos que cuidar do corpo, temos que dormir, temos que alimentar-nos bem, temos que fazer algumas caminhadas. Eu agora estou a arrancar a minha mãe de casa e até fomos fazer uma caminhada, pronto. E eu disse, mãe, todos os dias tens que fazer uma caminhada, cuida, porque nós somos um só. Corpo, alma e espírito. Bons relacionamentos, uma comunhão com Deus, com a palavra, bom exercício, boa nutrição. Estávamos a falar com o irmão lá na convenção, que ele tem 86 anos, e ele mostrou o aplicativo. Ele no mês, neste último mês, fez 125 quilómetros em caminhada. Todos os dias ele caminha 4, 5 quilómetros. Todos os dias. Ele bebe chá. Está ali mais rígido que eu. Claro. Maravilha. Não é? Só que às vezes nós nos esquecemos e há pessoas tão boas que se esquecem delas próprias. Elas fazem tudo pelo filho, fazem tudo pela casa, fazem tudo pelo marido. E eu disse, às vezes a minha mãe é um bocado assim, né? Tipo, mãe, calma, estás reformada. Calma. Tira um tempo para ti, desacelera, vai fazer uma caminhada. Faz alguma coisa que tu gostas também. E então é tão importante esta âncora, porque quando nós temos um encontro real com Cristo, nós aguentamos mais o embate. Quando nós cuidamos do corpo, da alma e do espírito, nós ultrapassamos com mais facilidade os problemas. Quando nós amamos os outros e servimos, a nossa vida tem propósito e as tempestades aguentam-se de uma forma diferente. E a última âncora que eu gostava de partilhar convosco é a certeza de um destino. Paulo tinha a convicção que ele ia chegar a Roma. E eu tenho a convicção que tudo aquilo que Deus tiver para mim, Ele vai-me dar. E Deus até às vezes usa os meus inimigos para me colocar no lugar onde Deus quer. Como fez com José. Os teus irmãos invejosos venderam-te, mas Deus usou a inveja dos teus irmãos para te colocar no Egito, no lugar onde eu precisava de alguém para usar, para que no momento certo matasse a fome de toda a humanidade ou de grande parte das nações à volta do Egito. Deus usou a inveja dos seus irmãos. Deus colocou um sonho e Deus levou no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da tempestade, mas Deus colocou José no sítio certo, na hora certa, para aquilo que Ele tinha planeado para ele. Quando nós temos esta convicção, irmãos, quando nós passamos a tempestade, nós não gostamos, mas sabemos que nós vamos chegar ao destino certo, nós vamos chegar ao lugar certo. Talvez há coisas que nós nunca iríamos largar se não fossem as tempestades. Não é? E nós vamos sair da zona de conforto e vamos dizer, não, Deus, isto não pode ser. Eu agora acabei de tirar um curso nesta área da saúde mental, porque eu andei também aí com a minha cabeça acelerada e andei aí que nem me apetecia levantar da cama, outras vezes andei aí todo ansioso. E às vezes quando nós passamos por estas coisas, nós mudamos e nós avaliamos. E então fiz o curso e digo, olha, eu vou voltar às artes, que eu fiz escultura, artes plásticas, e nunca, em 10 anos nunca mais tinha pegado na pintura e na escultura. E eu disse, mas porquê? Então voltei outra vez a fazer isso. Então às vezes Deus te deu uma habilidade que é um escape para a tua saúde mental, para a tua saúde física. E tu tens que entender que isso é uma forma espiritual também de nós chegarmos ao nosso destino. Isso foi alguma coisa que permitiu a chegar a outras pessoas. Então a Bíblia diz, olha, Deus disse, ou o anjo disse a Paulo, não tenhas medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Portanto, fará contigo, Jó 23:14, e termino com este versículo, portanto, fará contigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Jó certamente passou mais necessidades do que eu e tu. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele era um homem rico, perdeu todos os seus bens. E ele perdeu praticamente toda a sua vitalidade e saúde.
Ainda assim, a esposa disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz, como uma louca falas tu, não é? Tipo, eu sei que o meu Redentor vive. Ele me deu a vida, Ele pode tomar, louvado seja o nome do Senhor. E diz que há um aroma especial quando nós mantemos a fé em momentos de tempestade. Há uma adoração diferente. Vamos ficar de pé. Quando nós passamos por adversidades e mantemos a nossa confiança. Deus, eu não entendo, eu não gosto, mas eu sei que Tu estás comigo, eu vou confiar em Ti e eu vou continuar a confiar em Ti, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu não sei se vocês particularmente estão a passar por alguma tempestade em alguma área, ou saúde, ou relacional. Certamente tudo isto está a acontecer, mexeu connosco, ou está a mexer connosco de formas diferentes, e nós precisamos de entender que nós temos âncoras que nos sustentam durante a tempestade até vir um novo dia, amém? E há um novo dia que vem, aleluia, há um novo dia que vem. E o interessante, irmãos, é que nós como raça humana já estamos cá há muito tempo. Já passámos muitas gripes, muitas pestes negras e muitos vírus, a gripe espanhola, agora é o Covid-19. E temos milhões e milhões de pessoas, mas às vezes parece que o inimigo vem martelar a nossa vida, vem dizer, mas isto agora parece que está tudo perdido. Não está. Aleluia. Vamos confiar em Deus, vamos confiar no nosso Deus. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas nós temos uma esperança que é eterna. Vamos encorajar as pessoas, vamos colocar a nossa âncora em Cristo, na palavra, amém, no serviço, e vamos em frente. Vamos em frente. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. É um privilégio poder estar aqui hoje com a minha família aqui em Vendas Novas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque estas âncoras, Deus, Tu nos tens dado, Senhor, o encontro com Cristo, Deus. Nós temos uma intimidade com Deus que é um tesouro tão grande, Senhor. Nós temos a Tua palavra que nos encoraja e que é verdade. Uma esperança eterna, uma esperança do amanhã, uma esperança que estás connosco sempre, Deus. Nos deste dons e talentos para amar os outros e nos deste, Senhor, a certeza de um destino, de uma eternidade contigo, de um plano para a nossa vida, que nada pode impedir, nem os nossos inimigos, nem as adversidades. Nós vamos chegar aonde Tu determinaste, porque nós estamos disponíveis, Deus. Aleluia. E obrigado, Senhor, porque a Tua igreja se mantém de pé, Senhor, numa altura em que nós precisamos de levar esperança. Renova essa esperança em nós primeiro, Deus. Renova essa esperança, Deus, conosco, Senhor. A esperança não pode estar nos laboratórios dos cientistas. A esperança não pode estar no gabinete dos governantes, Senhor, porque eles não têm as respostas muitas vezes, mas a resposta está no Filho de Deus, aleluia, que foi enviado como Salvador do mundo, e o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor, aleluia. Eu não sei se todos aqui já têm um relacionamento pessoal com Deus, mas eu quero te dizer que tu podes ter um relacionamento pessoal com Deus. Tu podes ser uma boa pessoa aos olhos do mundo, mas eu e tu sabemos, tu precisas do encontro pessoal com Deus e dizer, Deus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, Tu és meu. Talvez tu sejas crente há muito tempo e estás a atravessar uma dificuldade, talvez até na parte da saúde mental, ansiedade, tristeza, desmotivação. Oh, irmão, tu não és menos por estás a sentir isso. Tu não tens menos fé por estás a sentir isso. São fases, aleluia. Deus te vai sustentar até um novo amanhecer. Deus te vai sustentar até haver alegria de novo, até haver motivação de novo. Não acredites em todos os pensamentos que vêm à tua mente, porque às vezes quando nós estamos mais depressivos, o diabo coloca pensamentos que nós não somos capazes, que nós não merecemos, que nós não... Questiona esses pensamentos e que tu possas acreditar naquilo que a palavra de Deus. E a palavra diz: tu és amado, tu és amada, tu és preciosa, Deus te ama e que a alegria vem pela manhã. Deus abençoe a amada igreja, muito obrigado por esta oportunidade, amém, e Deus ricamente vos abençoe, amém. Glória a Deus.
Obrigado, Pastor Davi, foi muito bom. Deus usou para falar as nossas vidas. Estamos muito felizes por ter aceito estar connosco e ser instrumento de Deus para a nossa bênção nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor com esse coro mesmo, baseado nestas palavras de Jó: bendito é o teu nome. Aconteça o que acontecer, nós escolhemos glorificar o nome do Senhor. E vamos ao mesmo tempo levantar a nossa oferta. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então eu direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então eu direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome, pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Amém. Bendito é o teu nome. O irmão e irmã que se sinta fazer uma oração de gratidão, de louvor, de libertação, levanta a sua voz. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Não se esqueçam que estamos num momento especial da igreja, de oração. Eu não sei se no domingo partilhei com os irmãos que em Canhas tiveram uma série de gente nova, partilhei, ok?
Então nós vamos fazer a inauguração daquele espaço na segunda-feira e nós vamos nos reunir lá junto à Casa de Oração, Rua Mário Salgueiro, é perto ali da GNR, mesmo do outro lado, que na igreja, na rua onde está também a Igreja Católica, antes de chegar ao Largo, nós temos ali a nossa Casa de Oração. Vamos nos reunir ali às 3 para depois fazermos uma caminhada de oração. Se tiver a chover, nós vamos fazer o tempo de oração lá dentro, portanto não vamos cancelar nada, nós vamos fazer lá dentro a oração das 3 às 4, e se às 4 o Senhor nos der, porque vamos orar por sol, nós vamos fazer um culto ali na rua e depois às 5 horas vamos inaugurar a Casa de Oração. Isto na segunda feriado, dia 1 de novembro, ali em Canha. E vamos orar para que Deus traga todos aqueles que precisam de ouvir a palavra e que Deus nos dê encontros divinos com essas pessoas. Quem sabe até alguma pessoa que nós conhecemos que vive ali perto de Canha, ou ali nas, como é que se chama, Taipas, não é? Taipadas, aquela zona ali em volta. Sabemos que havia ali uma igreja também brasileira lá mais para a frente que entretanto fechou e muita gente provavelmente assistia, deixou de ter um sítio para congregar. Vamos orar para que Deus nos dê essas pessoas. Vamos orar em particular, nós nesta convenção falamos muito sobre o mundo que Deus trouxe para a nossa porta. Vamos orar por esses sikhs que vivem ali à volta de Canha e que trabalham nas estufas. Vamos orar pelos indianos, pelos nepalenses, vamos orar por eles. Nós fizemos um anúncio na internet em inglês para que, se alguém que vive no raio de 6 km de Canha ficasse a saber que vamos inaugurar aquele espaço na segunda-feira. Então, só Deus pode usar, eles usam muito a internet para estarem ligados com os seus países e quem sabe Deus pode usar esse anúncio para que eles possam sentir desejo. Criámos uma página no Facebook para Canha, só por causa disso, como é óbvio, para fazermos publicidade. A nossa página oficial continua a ser a mesma, ainda que perdemos a ligação através do vídeo ao Facebook. Depois temos que falar sobre isso, porque só através da conta da Cristina é que conseguimos lá entrar, ok? Então, vamos no domingo também estar aqui na casa do Senhor, amém? Para ouvirmos a palavra e sermos encorajados. Muito obrigado, pastor David Catarino. Foi uma doçura ouvi-lo. Fui muito abençoado. Muito obrigado pelas 4 âncoras, como veem aqui no fundo. O nosso irmão é mesmo designer e artista e é tão bom quando temos os dons ao serviço do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até o seu regresso em glória. Deus os abençoe, uma continuação de uma semana abençoada e até domingo, se Deus quiser.